Olá, promessista! Olá, amigo da Escola Bíblica! Seja bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica Especial. Meu nome é Arildo Gomes e hoje nós vamos explorar aqui um pouquinho mais da Palavra de Deus, nós vamos aprender sobre ela e eu convido que você permaneça nesse vídeo. Que Deus nos abençoe no estudo de hoje. Amigo da Escola Bíblica, eu convido você, antes de iniciarmos já esse estudo, ficar aí à vontade, pegue o seu cafezinho, pegue o seu chazinho, se você pode fazer isso agora, sente aí no sofá da sua sala, pegue o seu celular e estude a Palavra de Deus com a gente, tá bom? Bíblia e lição, para que a gente aprenda um pouco hoje aqui. Faz o seguinte, aproveita o momento inicial deste estudo, deste vídeo, e compartilhe esse vídeo com um amigo. Compartilhe com a sua igreja, com o seu pastor, compartilhe com quem você puder, porque isso ajuda o programa Escola Bíblica Especial e a TV Viva Promessa a alcançar mais pessoas, tá bom? Hoje, irmãos e amigos, nós vamos tratar aqui sobre um tema muito importante, a lição de número 12 desta série de estudos, que fala a respeito da contextualização do Evangelho. Nós vamos aprender com a pessoa do apóstolo Paulo, na Palavra de Deus, como que ele tornava a mensagem do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, compreensível às pessoas em diferentes contextos. Então, eu convido você a permanecer aqui. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui conosco, especial para o programa e especial para os irmãos, enfim, de maneira geral. É o pastor Júnior Mendes. Obrigado, pastor Júnior Mendes, por estar aqui com a gente. Pastor Júnior Mendes, ele é pastor, obviamente, ele é teólogo, especialista em plantação e revitalização de igrejas, secretário da Convenção Geral da Igreja Adventista da Promessa e líder ali no movimento Radiação. Pastor, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, pastor Arildo, privilégio estar com você aqui e muito mais confortável estar nessa cadeira aqui do que nessa daí, fazendo toda a condução. Deus te abençoe sempre. Obrigado. A condução da apresentação da lição aqui junto com o Hilbert, né? Junto comigo também. E é um prazer estar aqui, podendo hoje estar nesse lugar para a gente comentar a lição de número 12, né? É isso. E de verdade eu esqueci daquilo que é mais importante nesse contexto aqui, que o senhor é o apresentador também, um dos apresentadores da Escola Bíblica Especial. Sim. Eu esqueci de citar isso, mas é isso aí então, ok. Irmãos, olha para cá agora aqui. Vamos estudar? Múltiplas formas, diferentes contextos. O pastor Júnior Mendes vai nos ajudar aqui porque tem muita coisa boa. Pastor, esse assunto, na verdade, me chama muita atenção desde sempre, assim. Certo. Porque ele faz toda a diferença quando o cristão, ao se comunicar com as pessoas, se comunicar com o mundo, a maneira que ele faz isso, né? Eu digo, a gente, né? A gente vai falar sobre Cristo, sobre o amor de Deus, vai transmitir a mensagem da palavra. Mas, às vezes, a gente tem alguns conceitos, algumas crenças, alguns costumes, algumas coisas que fazem com que a mensagem que a gente expressa não cheguem de forma compreensível às pessoas. Então, nós vamos explorar dentro do capítulo 17 aqui de Atos, né, essa temática, e tenho certeza que o senhor vai nos ajudar bastante. Eu gostaria de fazer a leitura, pastor, do texto base dessa lição de hoje, Atos 17, 16 e 17, você aí em casa, pegue a sua Bíblia, se você puder. Olha só, diz assim o texto. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ir à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus. E falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Então, pastor, eu gostaria que se o senhor puder comentar para a gente, né? Comente para a gente assim, sobre a importância desse tema. O senhor é especialista em revitalização, plantação de igrejas, como eu já citei, e eu tenho certeza que é um assunto muito presente no seu dia a dia. Sim. Esse texto é extremamente interessante. Aliás, eu acho que ele é um texto bastante
bastante importante para pensar a igreja em contextos de secularização, que é basicamente o que nós vivemos hoje na nossa sociedade, né? Verdade. A gente acabou de viver aí há meses atrás, né? A Olimpíada, e tanto se discutiu da abertura dela, o quanto ela trouxe elementos de secularização, de até, para alguns, né, ofensa a alguns valores cristãos. E é nessa sociedade que a gente tem que pregar. É numa sociedade em que o cristianismo já não tem mais a primazia da cultura, a primazia do discurso, ela não é mais a base cultural das famílias. Óbvio, para as nossas famílias, que vivemos dentro das igrejas, é um contexto, mas eu estou falando de mundo. O mundo é um mundo que tem uma secularização, que tem guarda bastante semelhança com o que a gente chama no primeiro século de paganização. Porque a secularização, na hora em que ela rejeita Deus como centro, ela vai encontrar algum tipo de paganismo, uma idolatria secularizada. A idolatria voltada para o dinheiro, para o conforto, para a tecnologia, para o próprio egoísmo, né? O narcisismo, todas as coisas que estão muito presentes na nossa sociedade e que, de alguma forma, são ídolos modernos, contemporâneos. Então, quando a gente olha para Atenas, poderia também ser Éfeso, mas essa lição se concentra bastante, exatamente como você disse em Atos 17. Quando a gente olha para Atenas, o contexto de Atenas, o contexto da pregação em Atenas, aponta para uma sociedade de muitas filosofias, de muitas ideias, de gente que convive numa diversidade cultural muito grande. E a forma como Paulo atua, ou as formas como Paulo atua dentro de Atenas, é extremamente interessante para a época e relevante para o nosso tempo. Por isso que eu acho importante que o estudante tenha bastante atenção a Atos 17, não só durante a lição, mas na pregação do Evangelho em tempos de secularização como nós vivemos hoje no Brasil e no mundo. Muito bem, porque ídolos não são apenas como alguns pensam, ou há algum tempo muitos de nós pensávamos, a estátua, né? Aquela escultura, é o ídolo, né? Então, se eu não me ajoelho diante de uma estátua, logo não sou idólatra. Isso. E não é bem assim, né, pastor? Porque existem esses ídolos modernos, como o senhor disse, que estão muitas vezes relacionados à nossa própria maneira de ser, de pensar, de agir, né? Nossa filosofia, o estilo de vida, né? E esses ídolos interiores às vezes se revelam se a gente não tem cuidado com a nossa própria vida, nossa própria alma, não está em constante conexão com Deus, né? Muito importante para a gente essa reflexão. Vamos avançar para que a gente explore ainda um pouco mais, tá? Sim. Porque dá vontade de já sair falando tudo de uma vez, né, pastor? Mas não é o caso. Então vamos nessa primeira questão para a gente esclarecer assim, pastor, na verdade, é um ponto periclitante, pastor Júnior, que é a questão da denúncia ao pecado. Certo. Né? Porque alguns entendem que a contextualização bíblica, né, tem até um pouco de aversão, às vezes, à palavra contextualização, porque pensam que contextualizar o evangelho significa não denunciar o pecado. Sim. Não, todo mundo aqui é de Deus, todo mundo vai para o céu, se abraça, está tudo bem, tudo tranquilo. Ocorreu um pecado, vários pecados graves, ninguém faz nada, ninguém fala, enfim, fica tudo como está, ninguém denuncia, ninguém sente nada a respeito do pecado que está presente. Mas não é assim, né, pastor, a contextualização. Então, entendendo aqui, ou descrevendo a pergunta, diz assim: qual era o motivo da indignação de Paulo? Pois Paulo ficou indignado em Atenas. E o que isto nos ensina sobre a fidelidade bíblica na pregação do Evangelho? Muito, muito interessante, muito importante a gente analisar essa questão da denúncia do pecado em Atenas. Como é o texto base, na verdade, né? Isso. Que você acabou de ler, né? Paulo esperava eles em Atenas, então assim, só para dar contexto também, né? Sim, a gente está na lição do contexto. Importante. Né? Paulo estava em Tessalônica. Sim. E aí lá houve um ataque aos missionários, aos plantadores da igreja em Tessalônica. Paulo
queriam pegar Paulo, na verdade, para prendê-lo, né? O pessoal se preocupa com Paulo e retira Paulo da cidade. Sim. E Paulo vai para Atenas. Então, Paulo está em Atenas, o texto diz que ele está esperando. Só que já há uma lição muito importante, que o missionário, a mentalidade missionária, mesmo quando descansa, está trabalhando, né? Verdade. A mentalidade missionária é algo que deveria fazer parte do estilo de vida, e faz parte do estilo de vida de Paulo. Porque, em tese, ele vai para Atenas para esperar a sua equipe que ficou em Tessalônica, para eles seguirem em viagem, para eles seguirem adiante. Só que, nesse processo, Paulo ele não deixa de ser missionário. Então, eu sei que não é o tema da lição, mas é importante destacar para os nossos irmãos, a vida de missão, ela não é um evento, ela não é uma atividade que se faz num sábado à tarde ou num domingo pela manhã, em que se reúne algumas pessoas para fazer evangelismo. Paulo, a mentalidade missionária acompanha o cristão em toda a sua existência. Paulo está em Atenas e lá ele tem uma indignação que vai gerar o esforço missionário de Paulo, é a indignação contra o pecado. Ele tá indignado com o pecado da idolatria. Os estudiosos dizem que há mais estátuas, ídolos, altares para ídolos em Atenas do que pessoas. São muitos altares. Chega ao ponto do exagero. É algo maçante, é algo que imagino para Paulo, um judeu, né, de cultura judaica, sim, apesar de toda a cultura helênica grega que Paulo tinha, mas aquilo fere muito fortemente o coração do judeu Paulo e do cristão Paulo. Provavelmente causou muita repulsa nele, né? Exatamente. Ele entra na cidade e percebe algo totalmente diferente e discrepante de tudo aquilo que ele viveu até então e sente essa indignação por pensar o ponto que chegam as pessoas. Isso. Né? Eu acho que a palavra é essa, é repulsa. Eu acho que ele tem enjoos até, pela forma como o texto apresenta, isso o incomoda profundamente. Então, assim, essa distância de Deus, esse pecado da idolatria, que para alguns, inclusive, poderia aqui citar Agostinho e Lutero. Para os dois, a idolatria, e para muitos outros autores, a idolatria é o principal, é a porta de entrada da pecaminosidade humana, né? É a ideia de colocar algo no lugar de Deus, que talvez está muito ligado ao pecado original de Adão e Eva, se colocar no lugar de Deus, né? Que é a proposta da serpente, né? No dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Há uma profunda indignação. E haverá, a gente vai chegar lá, haverá na pregação de Paulo, em todas elas, com todos os públicos, sempre há a denúncia do pecado. Agora, o que a contextualização ensina aqui é que é o como, é a abordagem que se faz a cada público para que haja compreensão de que aquilo é uma vida pecaminosa, é uma decisão pecaminosa que distancia as pessoas de Deus. Eu acho que o cuidado que Paulo tem em Atenas para apresentar essa verdade é que é o diferencial. Não há dúvida de que ele há de denunciar o pecado e que ele faz isso e que essa indignação ele vai ter que encontrar maneiras de levar isso para a pregação dele. Então a pregação de Paulo não é a pregação do que a gente tem chamado hoje de evangelho coach, né? Que é só para confortar a alma de quem está ouvindo. O evangelho, ele tira a gente da zona de conforto. O evangelho, quando ele é pregado na sua intensidade, com os valores bíblicos, ele vai tirar a pessoa do lugar de conforto. O mesquinho precisa entender a generosidade que é a vida, o estilo de vida do Evangelho. O infiel, nas suas práticas no comércio, na indústria, na empresa, ou nos relacionamentos com a sua esposa ou com seus filhos, o mentiroso, o infiel, ele vai precisar entender que ao andar com Jesus, ele precisa de um grau de fidelidade que demonstre o compromisso dele com Jesus e com as pessoas, porque é a máxima do Evangelho, né? A gente vai ser reconhecido como quem ama a Deus se a gente ama as pessoas. Isso. Então, assim,
a denúncia do pecado, ela não é ausente da pregação em nenhum contexto. Certo. Eu quero lhe fazer uma pergunta, pastor Júnior. Evangelho é uma cultura? O evangelho é uma cultura? Eu posso já dizer, não é nenhuma pegadinha, posso já dizer a minha ideia sobre isso. Acredito que biblicamente pensando, e o senhor complementa, alguns confundem o evangelho com uma cultura. Então, nós somos evangélicos e temos uma cultura melhor que os não evangélicos ou aqueles sem religião, e muitas vezes queremos pregar o evangelho, vivemos isso nas igrejas, falamos disso nas igrejas, mas no momento de confrontar o pecado, a gente se confunde e, na verdade, em vez de alcançar, a gente afasta. E isso se dá, por vezes, na própria linguagem. O senhor citou isso no comecinho do estudo de hoje, sobre as Olimpíadas, a abertura das Olimpíadas. Então, eu gostaria de trazer esse exemplo de novo. Muita gente se indignou, e com toda a razão, né? Uma indignação é essa, justamente a que nós estamos falando aqui, a indignação. Porém, às vezes, eu sinto falta, pastor, de uma solução. A gente fala dos problemas, a gente denuncia o pecado, mas para os nossos amigos, para ali nas nossas redes sociais, a gente não traz de fato uma solução, ou no mínimo uma palavra amorosa de que aquelas pessoas ali que estavam cometendo esses determinados pecados, precisam ouvir da palavra, precisam receber o amor de Deus, elas estão perdidas, elas estão enganadas nos seus pecados, nos seus delitos, e muitas vezes penso que há essa falta, né, dessa visão mais amorosa a respeito dessas pessoas. Então a gente entende o evangelho, aquilo que a gente tem, como se nós fôssemos melhores que os outros, recebemos uma mensagem melhor, e de fato o evangelho é maravilhoso, mas no meu entender, o evangelho não é cultura, né? Não, ele é supracultural, ele transforma a cultura, seja qual for, naqueles momentos, ou naqueles aspectos ruins ou pecaminosos da cultura. Desculpa, pastor, falei demais, é melhor o senhor falar aqui mais. Não, foi ótimo, e assim, a temática é extremamente interessante, que você coloca, a meu modo de ver é complexa, e eu vou tentar também ser objetivo como você tentou ser aqui. Ok. Na medida em que o evangelho se torna uma cultura, eu concordo com você, que ele não deveria ser assim, ele na verdade se torna uma subcultura, porque aí a gente se torna um gueto em que nós entendemos a nossa linguagem, como, para voltar para as Olimpíadas, né? É como o skatista, né? O skatista tem uma linguagem, tem uma forma de falar e de se comunicar. Os jogadores de futebol têm outra, de voleibol têm outra, assim. Cada um, a gente que foi acompanhando, né, já que a gente citou isso, a gente precisa ficar tentando entender a cada virada de esporte a linguagem técnica daquele esporte e fora a linguagem dos próprios atletas entre si naquele gueto cultural. E isso vale para tantos outros aspectos. Quando o evangelho se fecha numa cultura, e por vezes a expressão do evangelho é cultural, ela se torna uma subcultura que quem entende os códigos de linguagem e atitudes são os de dentro. Sim. E aí a gente cai no que você indiretamente citou, e essa lição ao longo, a gente está chegando no final desse estudo, né, dessa série, nessa lição já foi falado algumas vezes. A linguagem do nós e eles é uma linguagem, culturalmente falando, que nos dá um orgulho por termos uma ética de vida melhor. Isso, mas ela, do ponto de vista da missão, ela nos distancia, ela nos afasta. Ela nos afasta consideravelmente das pessoas. Então, eu penso que o Evangelho, e aí vou resumir aqui, tentar ajudar os nossos irmãos a pensar isso. O Evangelho, para mim, é uma visão de mundo, mais até do que uma religião. Sim. O Evangelho é uma visão de mundo. E nessa visão de mundo, está posta nela que o Evangelho é para todos os povos, que a bênção de Deus é para todos os povos. Então, o Evangelho, ele entra nas culturas e, a partir dessas culturas, ele passa a transformar. Mas ele não é a imposição de uma cultura sobre a outra. Sim. O Evangelho foi feito para todos os povos, línguas, tribos e nações. E, nesse sentido, o que ele oferece é um estilo de vida. A partir daquela cultura em que a pessoa está, um estilo de vida para que ela viva dentro daquela cultura. E não numa cultura
que seria uma subcultura evangélica brasileira, paulista, nordestina, nortista, fechada, do sul do país ou norte-americana. Sim. Em cada cultura o evangelho precisa atuar dentro daquela cultura, e é isso que Paulo faz muito bem, porque ele entende a dificuldade que às vezes nós temos com a ideia da contextualização. Certo. Obrigado, pastor. Amigo da Escola Bíblica, então você que está em casa, você que é crente, você é cristão, promessista, lembre-se que você, como parte da Igreja de Jesus Cristo, eu como parte da Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos também denunciar o pecado. Não basta, assim, procurar contextualizar a mensagem, entender sobre as culturas, falar do amor de Deus de maneira compreensível às pessoas de diferentes públicos aí na sua igreja, no seu convívio. Né? Não deixe de denunciar o pecado também, com amor, com sabedoria, mas denuncie como Paulo fez. Ele demonstrou essa indignação, então não deixe de fazer isso. Entenda que se há evangelização sem a denúncia ao pecado, então nós estamos indo por um mau caminho. Precisamos voltar, porque o evangelho ele denuncia o pecado, ele trabalha de maneira compreensível as diferentes culturas, mas não deixa de dizer para as pessoas, isso é pecado, isso é errado diante de Deus, isso não está de acordo com a vontade de Deus e leva para um caminho de condenação eterna. Pastor Júnior, prosseguindo aqui, vamos então para a segunda questão, que diz o seguinte, pastor, aqui já traz outro verso como base, e outra problemática em que Paulo aqui nos ensina também, porque ele é um baita, como diz o gaúcho, um baita exemplo de evangelizador. Você é gaúcho, né? Eu sou gaúcho, pastor, com todo orgulho. Um abraço para os irmãos gaúchos também aí, estão aí no Rio Grande do Sul, espalhados pelo mundo inteiro. Que Deus os abençoe. Obrigado pela deixa, pastor. Tá certo. Número 2, então, a segunda questão. Como a igreja local pode evitar a acepção de pessoas na pregação do evangelho? É outro cuidado que a gente precisa ter, a acepção de pessoas, porque às vezes a gente, bom, na verdade a gente até comentou um pouquinho sobre isso na primeira, mas agora Sim. A gente pode avançar um pouquinho mais, né? Como podemos evitar a acepção de pessoas na pregação do evangelho? Está baseada em Atos, aqui tem um texto do capítulo 10, versículo 34 e 35, mas nós temos também o texto do versículo 16 aqui no tópico da lição. Aliás, versículo 17. Pastor, antes do senhor responder, eu vou fazer a leitura aqui rapidamente. Ótimo. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. É isso. Pedro vai dizer também em Atos 10 que ele percebe que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Verso 34. No 35 ele vai dizer, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então Pedro, perceba que há uma dupla informação, que Deus não trata com parcialidade Sim. e que ele aceita quem recebe a Cristo, né? Que recebe a justiça de Cristo, né? E faz o que ele teme, passa a andar em temor ao Senhor. Sim. Só que isso é uma etapa. Eu penso que nós tratamos com parcialidade as pessoas quando nós esquecemos a primeira parte dessa compreensão. Falar a todos, conviver com todos e ter uma linguagem acessível a todos. Na medida, porque eu penso que, tentando assim trazer uma reflexão para os nossos irmãos, eu penso que a nossa tendência, para usar o termo que você usou, né, na cultura evangélica, ou até mesmo na cultura promessista, por vezes é assim, uma pessoa que a gente se aproxima, a gente já quer imediatamente que ela seja temente a Deus e faça o que é justo. Então, para dar um exemplo muito prático, muito comum das nossas igrejas, né, por vezes alguém acabou de chegar, alguém senta do lado, já para passar uma cartilha do que pode ou não pode, e a pessoa mal teve contato com Cristo Jesus, mal entendeu que Cristo Jesus é Senhor sobre a sua vida e que a partir disso ele precisa ter Jesus como referencial de existência para se parecer mais e mais com Ele. E isso vai envolver toda um discipulado, uma ideia das verdades bíblicas, Sim. Só que
A gente lê um texto como esse e é muito, muito rápido evangélicos dentro da proposta de cultura que a gente estava conversando ali, chega naquele ponto, mas tá vendo? O texto está dizendo que tem que obedecer, que tem que ser temente, que tem que ser fiel, a gente não pode esquecer disso. Mas o texto disse algo antes. Exato. O texto disse assim, Deus não faz acepção de pessoas. Paulo está conversando com todo mundo em Atenas, ele se dedica aos judeus na sinagoga, mas ele se dedica aos gregos dentro da sinagoga e fora, ele vai para a praça pública, ele vai para o mercado e ele está conversando sobre o evangelho com todas as pessoas. Para fazer isso, nós precisamos ter essa compreensão que nós precisamos sim denunciar o pecado, porque com qualquer pessoa que a gente se relacionar, a gente vai ter que denunciar pecado. Qual é o drama disso, Arildo? É que eu e você temos pecado também. Sim. Ser evangélico, ter uma cultura evangélica, ter sido criado num lar cristão, num lar promessista, não implica, não significa que nós também não temos pecados. Sim. Há pecadores dentro da igreja e fora da igreja. Todos somos pecadores. Há pecadores contumazes dentro da igreja, que estão escondendo seus pecados dentro da igreja, que aparentemente têm uma vida regrada, santa, né? Mas, infelizmente, eu não falo isso com alegria, não. Sim, sim. Eu falo isso com dor. Há pessoas que carregam pecados escondidos. Então, assim, a partir dessa leitura, acaba a linguagem do nós e eles. Ter Cristo faz toda a diferença, mas porque eu tenho a justiça em Cristo. A minha justiça é trapo de imundícia, como diz Isaías. A minha justiça está em Cristo. Quem me justifica é o Senhor. Ninguém me condena, ninguém me acusa, ninguém me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, conforme Paulo diz em Romanos 8. Só que essa compreensão, dessa segurança em Cristo, me leva, como irmão de Jesus, a ter uma postura de anunciar o Evangelho para todas as pessoas, porque Deus quer que todos sejam salvos. E a gente precisa anunciar o Evangelho a todas as pessoas, e aí vai implicar numa postura humilde, numa postura de empatia, de diálogo com todas as pessoas, e falar uma linguagem que as pessoas possam entender o que a gente está dizendo, seja da má notícia do Evangelho, que é o fato de que há denúncia de pecado, Sim. seja da boa notícia que Cristo Jesus pode solucionar isso na medida em que a gente crê nele e começa a segui-lo e viver por ele, recebendo seu Espírito. Então, pastor, quer dizer que se algum dos irmãos, dos amigos que estão aqui nos assistindo, tem dificuldade para entender, ou até entendem, mas não conseguem, né? Dificuldade para compreender a ponto de praticar, né? De maneira prática, essa não acepção de pessoas, pastor, partiria, pelo que eu entendi que o senhor disse, de uma boa compreensão sobre mim mesmo, ou sobre eu mesmo. Uma boa compreensão sobre quem eu sou em Jesus. Porque a partir do momento que você entende quem você é, né, na presença de Jesus, é um pecador restaurado, mas ainda é um pecador, aí você consegue alcançar melhor outras pessoas, porque você não entende que é superior. Porque você também precisa de Jesus, assim como essas pessoas. E digo mais, ainda para avançar um pouquinho, é muito importante a gente, conhecendo essa posição que a gente tem em Deus e em Jesus, se colocar no lugar dos outros, pastor, nessa dinâmica da pregação, né? Das conversas, do culto, né? De como a gente faz o culto, da liturgia do culto. Claro que isso se manifesta também no dia a dia, mas falando aqui, né, entre promessistas para a maioria promessista, como a gente faz o culto, né? Porque se você se coloca no lugar de quem nunca ouviu falar nada a respeito, ou muito pouco a respeito de Jesus, nunca entrou numa igreja e nada do tipo, bom, então eu preciso me colocar no lugar dessa pessoa e para pensar, eu vou chegar num lugar que eu não conheço a dinâmica, não conheço, enfim, falam coisas que eu não entendo, para que a gente consiga adaptar a mensagem com fidelidade, mas de maneira que essa pessoa compreenda, né? Sim. Aí sim a gente vai estar não praticando a acepção de pessoas. Exatamente, porque eu penso que algumas coisas, alguns códigos de linguagem, seja a linguagem verbal, seja não verbal,
de alguns atos, da forma do levantar e sentar, da maneira como a recepção atua, a maneira como a gente trata o local de sentar na igreja. Todos esses aspectos eles vão contribuir para uma mensagem que a pessoa está recebendo. E o que ele vai estar entendendo é assim, esse lugar é para eles e não para mim. Ou ele vai estar entendendo, puxa, eu estou sendo realmente convidado a fazer parte dessa família. Eu estou sendo realmente convidado a fazer parte desse grupo aqui. Por isso, assim, um exemplo bem simples. Sim. Eu uso muito pouco. A gente tenta evitar, e sempre que alguém fala, a gente vai lá e tenta corrigir. A palavra visitante. Sim. Que bom que você está nos visitando. Porque um visitante vai embora. Um visitante, se você é visitante da minha casa, Arildo, eu espero que você não se convide para dormir. Sim. Se eu não te convidei. É uma visita. Você está me visitando, tomar um café, vai jantar e você vai, olha, dá licença que está tarde, eu vou embora. Sim. Aí, educadamente, a gente vai falar, não, fica mais um pouco. Mas a ética da visita é ir embora. Sim. É natural, faz parte. E é normal que seja assim. Sim. Agora, na igreja, se eu estou numa igreja em missão, quando ela convida pessoas, é diferente, são convidados. Convidados porque eles não são convidados para visitar, eles são convidados para fazer parte da família da fé, da família cristã, da família promissista. Então, assim, eu prefiro tratar quem vai à igreja como um convidado. Sim. Você que é nosso convidado, que está aqui hoje, você é muito bem-vindo. Visitante, mesmo que eu falo, visitante, você é muito bem-vindo. Só que a palavra visita, ela só, por ela só, ela aponta para... Eu sei que o exemplo é simples e pode ser até exagerado da minha parte. Mas eu acho que para deixar bem claro, Sim. O uso das palavras, o uso das formas, como a gente faz as coisas, dá sentido para o que a gente está fazendo, explicar o que a gente canta, para que uma única palavra não faça a pessoa perceber, opa, sou visitante aqui, então aqui não é o meu lugar. Mas não, se eu sou um convidado, aí muda de figura. Sim. Nessas pequenas coisas, nós demonstramos a nossa vontade de aproximar essas pessoas do reino de Deus por meio da igreja ali, do convívio com os cristãos ali. Porque a gente para de fazer acepção de pessoas na nossa maneira de comunicar o culto, a adoração, aquela liturgia. Sim. Pastor, ainda nesse ponto, rapidamente, eu quero lhe fazer levantar um ponto aqui, lhe fazer uma pergunta. O texto bíblico, ele fala assim, por isso ia à sinagoga, né, Paulo, debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus. E falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. O senhor entende que a praça pública de Paulo seriam as mídias sociais hoje em dia? E qual é a importância das mídias sociais na pregação do evangelho e, se possível, vinculando com esse assunto da não acepção de pessoas? Se o senhor puder comentar para a gente. A praça pública é esse ambiente da diversidade onde ele encontra todo tipo de pessoa. Então, se a gente fizer uma relação assim bem, tentando fazer essa conexão que você fez, é isso. Porque lá você não tem, né, isso. Hoje em dia, claro, a gente tem essa facilidade desse alcance da diversidade dentro das redes sociais. Então, nas redes sociais, a gente fala extensamente. Qual é o problema? É que a gente usa uma linguagem nas redes sociais para o público interno. Né? A forma como nós trabalhamos nas redes sociais, ela é focada muitas vezes no público interno. Então, existem técnicas, né? Você é da área também, né? Da comunicação. Eu trabalhei muito tempo na área da comunicação, hoje estou meio enferrujado, mas existem técnicas hoje que eu vejo, por exemplo, o meu time de comunicação utilizar para que a gente possa se comunicar melhor com o nosso bairro. Né? Para que... penso que os irmãos vão entender, né? Na mentalidade da missão, eu não estou preocupado exatamente com likes, né, curtidas e comentários de cristãos do Brasil inteiro.
Não que isso não seja importante, também ajuda, como você bem falou, né? A curtida, o like, Claro. seguir, tudo isso vai ajudando a dar visibilidade para a tua comunicação nas redes. Mas, como o foco é missionário, a preocupação primária é que o não crente, o convidado, a pessoa que a gente está querendo alcançar, possa ter acesso àquela comunicação. Então, ir para as redes sociais é ter uma postura de praça pública, é ter uma postura de que ali eu vou conversar com todas as pessoas. Então ali, Paulo tem um lugar, tem um ambiente que ele consegue conversar com os crentes, as pessoas que entendem de Antigo Testamento, a sinagoga. Sim. Na praça pública, ele tem a mesma mensagem, ele está com a mesma indignação, ele tem as preocupações e o estilo de vida dele é o evangelho, ele tem base teológica, mas lá a linguagem, a forma de comportamento no sentido da ação dele, da forma de debater, discutir e dialogar, é a partir da realidade daquelas pessoas. Então o nosso comportamento na rede social, quando a igreja tem mentalidade missionária, deveria ser de uma linguagem e forma de se comunicar que qualquer pessoa que nunca tenha entrado numa igreja evangélica possa compreender o que está sendo dito. Perfeito. Obrigado, pastor. Amigo da Escola Bíblica, volto aqui a palavra diretamente para você, para te fazer um desafio, antes mesmo de avançarmos mais nesse estudo. Dá uma olhada nas mídias sociais da sua igreja. Esse assunto, meus irmãos, ele traz muitas implicações. A gente poderia aqui tratar de várias coisas, mas eu lanço esse desafio para você. Dá uma olhadinha nas mídias sociais da sua igreja, se tem um canal no YouTube, e reflita com a sua igreja, com seus irmãos, sobre o conteúdo que você está divulgando, que a sua igreja está divulgando. Reflita sobre isso que o pastor Júnior acabou de dizer, o que nós estamos estudando aqui, no sentido de reavaliar a sua comunicação na internet. Pois, como falamos aqui, a praça pública, né, pode ser entendida hoje como essas mídias sociais, e a maneira que nós estamos comunicando o evangelho é muito importante, ela precisa ser compreendida por todas as pessoas. Vale também essa reflexão a respeito das suas próprias mídias sociais, das nossas mídias sociais, se nós estamos fazendo isso também. Combinado? Vamos para a terceira questão, fique aí mais um pouco, que nós estamos, assim, eu estou maravilhado com esse assunto, pastor, porque, de fato, é muito importante para todos nós. Questão de número 3, continuando, pede para nós comentarmos o desafio enfrentado por Paulo para evangelizar os filósofos epicureus e os estoicos. E o que nós podemos aprender com a postura de Paulo ao evangelizar esses grupos? Muito bem. Bom, eu acho que há um passo inicial aqui que por muitas vezes nós desprezamos. No caso aqui, né, para ficar aqui nesse contexto, para Paulo conversar e evangelizar epicureus e estoicos, ele precisa previamente entender a filosofia epicurista e a estoica. Ele precisa compreender. Já dizia John Stott e outros que nós precisamos, o pastor, o missionário, ele precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra, né? É verdade. Agora, talvez é a Bíblia numa mão e a internet na outra, ou é a Bíblia na mesma mão, né? Mesma mão. Na mesma mão. Só muda a janela. Você lê isso aí. Tem as duas janelas. Obrigado, Arildo. Sim. Tem as duas janelas abertas, a da Bíblia e a das redes sociais, das informações e dessa cultura, né? Sim. Então, assim, é preciso estudar, é preciso entender essa cultura, é preciso entender a mentalidade das pessoas. Então, assim, eu penso que essa ida à praça, primeiro, Paulo ele tem, a gente sabe disso, né? Eu citei já, Paulo tem uma forte cultura judaica, ele cresce aos pés de Gamaliel, mas ele cresce também em Tarso, e ele tem uma forte cultura grega. Tem uma compreensão, uma leitura da cultura grega. Então, Paulo é o homem que dialoga com o judeu e com o grego. Paulo é o homem que dialoga com a pessoa simples e dialoga com o rei. Ele navega bem em diversas situações, porque Paulo é um homem que é o perfil de Paulo, né? Paulo é um homem dedicado em tudo que ele faz, né? Ele é excelente naquilo que ele faz. Ele chega a dizer, né? Quantas vezes fiquei sem dormir
quantas necessidades passei, tudo que eu já enfrentei, o amor que eu tenho por vocês, desafios internos, desafios externos. Então, tudo que a gente vai lendo de Paulo, a gente percebe que é um homem excelente no que faz. E incansável, né? Sim. Repito, ele estava aqui esperando, né? O texto começa assim, enquanto esperava, isso. olha o tanto de coisa. Isso é esperar, então. O tanto de coisa que ele está fazendo enquanto espera. É verdade. Tem um ditado popular do Brasil que diz, né? Enquanto descansa, carrega pedra, né? Sim. Então, Paulo, ele está diante de uma cultura diversa. E eu acho que o primeiro ponto é entender essa cultura. Então, eu não posso ir para frente da universidade sem entender a mentalidade universitária. Eu não posso conversar com pessoas que rejeitam igrejas evangélicas sem entender os seus motivos, não somente pela crítica da rede social. Sim. Por vezes eu tenho que dialogar, sentar com a pessoa. Essa vida missionária que a propósito de plantação ali por meio do movimento Radiação tem me dado, tem sido um desafio muito grande, porque tem me tirado de uma zona de conforto, né? Da sinagoga, tem me tirado da sinagoga. E é um desafio, porque com cada pessoa que a gente senta, o segundo passo que eu colocaria, é aprender a ouvir as pessoas. Ouvir o que as pessoas têm a dizer. Realmente dar ouvidos para você entender o que é justo na crítica que eles fazem e o que é injusto, o que gera indignação dentro da gente, que deve gerar. E a partir desse diálogo, criar a necessária empatia para que a gente seja ouvido. Há um estudo, pastor Arildo, que diz, um estudo do Instituto Barna, Instituto Americano de Pesquisas, muito focado no evangélico americano, que diz, e eu acho que isso se repete muito claramente no Brasil, muitos irmãos aqui vão perceber de cara o que eu estou falando. Com 2 a 3 anos de conversão, nós não temos mais nenhuma relação com pessoas que não são cristãs. Isso significa dizer que de 2 a 3 anos de conversão, quando a gente sai para comer pizza, nós saímos com cristãos. Quando a gente vai fazer um esporte, nós juntamos um grupo de cristãos para fazer. Quando a gente trabalha, nós trabalhamos com muitas pessoas, mas a gente vai se aproximar e de repente virar amigo de um cristão. E isso tem muito a ver com a rotina das igrejas, né? Nós, além da próprio discurso de nós e eles, né? Desse distanciamento. É verdade, a Bíblia nos diz que a gente tem que se distanciar das pessoas, do sistema. Mas não das pessoas. Sim, corrigindo aqui, né? Ótimo. A gente tem que se distanciar do sistema, da corrupção do sistema. Mas nós devemos ser acessíveis às pessoas para apresentar a razão da nossa esperança. Isso. Então, a gente tem muito ensaio, muita reunião, muito compromisso interno. Os nossos eventos são internos. Então, tudo isso limita a nossa agenda. E a nossa agenda fica impossibilitada. Das vezes, assim, o vizinho vira pra gente, rapaz, vou fazer um churrasco domingo aqui em casa. Você não quer vir com a sua família? Não posso, porque eu tenho um evento da igreja. Então, assim, a gente não abre esse espaço que Paulo tem. Ele está descansando, não dá para dizer que ele está em férias, né? Mas ele está descansando aqui, mas ele tem tempo para ir na praça pública, ele tem tempo para... A palavra debater aqui, no original, é diálogo. É conversar, né? É conversar, é falar e ouvir. Sim. Diálogo é isso. Diálogo é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Você fala, eu te ouço, eu te contra-argumento, você contra-argumenta, você pergunta e a gente vai conversando. Então, assim, Paulo, ele tem essa capacidade. Então, assim, primeiro passo, a gente precisa aprender a ler a cultura, se informar das coisas e saber conversar para poder saber conversar sobre outros assuntos. Porque às vezes a gente se lança nesse projeto, então tá bom, pastor, entendi. Vou começar a me aproximar dos meus amigos não cristãos de novo. Só que aí você não sabe falar sobre nada. Fica calado porque não sabe o assunto nem nada. Que nem tudo é pecaminoso, né, pastor? Isso. Às vezes quem é muito acostumado com a igreja, realmente acostumado com a igreja, tem muitas pessoas que são adultas e com certa idade já que não tiveram praticamente nenhum contato com pessoas não cristãs. E aí pensam que tudo é pecado. Né? E não, a gente pode conversar sobre futebol, sobre, enfim, o trabalho, sobre outras várias questões e não necessariamente ser um pecado, né? Então, preciso ter habilidade para isso também. Isso, então assim, eu preciso estudar, pensar, ler a minha cultura, eu tenho que ler o jornal e ler a Bíblia, eu tenho que aprender a ouvir as pessoas, porque ao ouvir com sinceridade, eu vou reconhecer que
algumas coisas que ela pensa, por vezes, tem razão dela pensar assim, mesmo que ela esteja errada. E aí eu preciso aprender a criar maneiras de fala que ajude a pessoa a sair do erro, a fazer a denúncia do pecado. A gente ainda não citou, vamos deixar aqui para o final, né? Como Paulo traduziu a sua indignação em Atenas. Legal. Quem conhece o texto sabe. Sim. Mas ele teve uma forma de traduzir a indignação dele. Muito inteligente, por sinal, muito inteligente. Né? Então, assim, eu acho que a pergunta para a gente fechar aqui, sim, né? Sim. Qual é esse desafio? O que a gente aprende com a postura de Paulo? Ele conhece a cultura estoica e dos epicureus, ele decide dialogar, ele vai para a conversa, ele se abre para a conversa e ele vai, a partir disso, encontrar maneiras bíblicas, contextualizadas e assertivas, né? Objetivas, para alcançar o coração e a mente das pessoas. Perfeito. Perfeito, obrigado. A gente recebe aí várias lições do apóstolo e do pastor Júnior comentando aqui para a gente. Então, vamos lá para a quarta, pastor. Aí o senhor dá continuidade já e explica para a gente. Tem um texto de 1 Coríntios 9, 22 e pede para a gente comentar aqui a frase: contextualizar a mensagem do evangelho consiste em pregá-lo de um modo que o ouvinte compreenda. Basicamente, nós já citamos tudo isso. Né? O senhor já respondeu muito bem sobre tudo isso, mas se o senhor quiser aí complementar com algo, né, a respeito disso, por favor, fique à vontade. Vamos lá. 1 Coríntios 9, 22 é importante que a gente leia. Paulo está dizendo que ele... Na verdade, a gente podia subir mais um pouco, né? A partir do 20. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Sim. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Aí chega o 22. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Quando eu dou aula sobre esse texto, do ponto de vista de plantação de igreja e de missão urbana, assim, nós temos duas possibilidades de olhar para esse texto aqui. Ou Paulo é um hipócrita, que ele muda o jeito de ser diante do público que ele está, ou Paulo é um estrategista. Então eu vou eliminar a possibilidade de Paulo ser um hipócrita. Sim. Porque nós conhecemos e lemos e entendemos nas Escrituras que Paulo é um missionário por excelência do Novo Testamento. O paradigma de missão principal que a gente tem no Novo Testamento é a vida de Paulo e da sua equipe missionária, a partir da igreja de Antioquia. Sim. Então, Paulo não é hipócrita. Paulo ele tem a empatia necessária, não é que ele é um camaleão comportamental de personalidade, mas ele sabe conversar com o judeu, ele sabe conversar com o gentil, ele parte do pressuposto de quem não tem lei, ele parte do pressuposto de quem tem lei. Para dar um exemplo, né? A minha forma de pregar, né? Não tem, acho que tá muito pequeno perto do que Paulo faz, né? Mas assim, se eu estou pregando no Radiação, eu tenho um estilo de pregação e de maneira de começar e de terminar. Se eu fosse pregar numa outra igreja, que eu entenda que naquela igreja eu tenha que começar de um jeito que para aquele público seja compreensível, com a leitura do texto bíblico, com a oração, eu vou fazer. Isso não me torna um camaleão, como não torna Paulo. Eu preciso ser compreensível para o público que vai me ouvir, para que eu já não feche o ouvido e a mente e o coração antes de eu começar a falar. Então, assim, no Radiação eu começo assim, boa noite, conto alguma história, e depois eu entro no texto bíblico. E depois eu vou orar. Sim. Por vezes, o comum, o tradicional, na nossa cultura, é ler o texto bíblico, fazer oração e iniciar a aplicação do texto. Isso facilita que uma igreja me ouça? Eu vou fazer assim. Sim. No meu contexto, facilita eu seguir um outro caminho? Eu farei esse caminho. É o que Paulo está dizendo. Ele se faz de fraco para com o fraco, de forte para com o forte. Ele faz de tudo para com todos, para salvar alguns. O objetivo dele é missionário. Talvez por isso, pastor Júnior, que a igreja dá promessa. O senhor é secretário-geral, então sabe muito melhor que eu.
Talvez por isso a Igreja da Promessa não busque necessariamente uma padronização, né? A padronização geral de liturgia tem que ser, assim, todas as igrejas precisam, assim, como se fossem filiais. E não, né? A igreja é orgânica e cada uma está inserida em um contexto. Então, por isso, existem formas diferentes, né, de linguagem, enfim. Essa é muito interessante que você falou, porque isso aponta para essa ideia da múltiplas formas, né? Que é essa parte final do estudo dessa lição, né? Para algumas pessoas, e eu as entendo, eu tenho carinho por elas, porque eu sei que não é uma crítica, não é uma crítica pela crítica, é o coração delas pela história, que ao ver essas diferenças da forma de conduzir, que vê a diferença dos horários, etc., acabam dizendo algo que eu sei que pesa no coração, né? Aquela padronização, né? Puxa, será que a gente continua promessista, né? Uhum. E somos todos promessistas. Sim. Porque a compreensão que a gente tem tido é que Deus vai usar diversas formas, diversos missionários, em diversos contextos, diversas igrejas locais, com perfis por vezes diferentes, para alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas por aquela comunidade. Então isso vai implicar em tornar-se fraco para com os fracos, forte para com os fortes, como quem tem lei para quem tem lei, como quem não tem lei para quem não tem lei, com todas as ressalvas que Paulo faz no texto aqui. Porque Paulo, o foco é a missão. Sim. O foco não é a cultura evangélica. Isso. O foco não é a defesa dos internos. O foco é a edificação e capacitação dos cristãos para a pregação do evangelho. Então, Paulo age assim. Ele é a gente poderia dizer, ele nunca fala isso dele, né? Ele até vai dizer que ele é fraco, né? Quando eu sou fraco, então é que sou forte, né? Mas Paulo, se a gente olhar para Romanos 14, se você quiser em casa depois de ler, Paulo é um crente forte. Paulo não é um crente fraco. Paulo é um crente forte. Sim. Mas ele não usa dessa força como um orgulho a ponto de não ser compreensível na pregação para qualquer público. Então eu penso que contextualizar a mensagem do Evangelho consiste em pregar o Evangelho de um modo que o ouvinte compreenda. É isso que está em jogo, é a estratégia de pregação. Então, para a gente voltar para Atos 17, o que diz para a gente lá o texto? Que ele está profundamente indignado, verso 16. Sim. Indignado. Com nojo, a gente falou, né? Isso. Ânsia de vômito. Isso. Você usou o termo repulsa. Aí ele vai pregar. Qual é o verso aqui? Aí ele sai bravo com todo mundo? Então. Não, né? 22. Olha só, 16 para 22. Sim. Dá 6 versos? 6 versos depois. Óbvio, talvez aqui tenha alguns dias depois, né? 22, isso. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: Homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Como é que está a sua linguagem aí? Aqui, homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. O seu está assim? O seu está mais pesado, né? Né? Pesou mais, NVI. A maioria vai nessa linha de como vocês são religiosos. Sim. E mesmo nessa tradução assim, puxa, vocês têm muitas superstições religiosas, né? Percebo que vocês valorizam muito as questões religiosas de vocês. Isso não necessariamente era um ataque, dependendo ali da forma que o apóstolo disse. Cadê a indignação? Então. Cadê aquela indignação? Que para dizer assim, olha, eu estou revoltado com essa cidade. Por mim, eu nem aqui estaria. Porque uma pessoa como eu, numa cidade como essa, é um absurdo. Vocês se distanciaram tanto de Deus. Sabe assim, ele vai dizer tudo isso. Sim. Toda essa indignação, que talvez eu acho que a de Paulo é maior do que essa que eu tentei reproduzir aqui, está em Paulo ainda. A indignação continua lá, mas ele se torna fraco para com os fracos. E aí ele precisa pregar de um jeito, ele inicia a sua pregação fazendo uma ponte de contato. Porque na sequência ele vai dizer assim, eu andei pela cidade e eu encontrei um ídolo de vocês, um altar de vocês ao Deus desconhecido. É dele que eu quero falar para vocês. Então Paulo pega algo da cultura religiosa supersticiosa deles,
Paulo vai pegar algo dessa cultura para fazer ponte de pregação. Essa é a contextualização saudável. Usar a cultura como ponte e não como uma ênfase de valorização sem crítica da cultura, como se estivesse tudo certo. Claro. Mas vai ter a denúncia do pecado, que foi onde a gente começou. Sim. Só que ele vai fazer a ponte, ele vai dizer assim, olha, vejo que vocês valorizam demais as questões religiosas aqui. Inclusive, eu vi um Deus ali de vocês que vocês chamam de Deus desconhecido. Eu conheço. Esse altar, nada indica na história, na arqueologia, que esse altar ao Deus desconhecido é um altar para Javé, para o Deus de Israel ou para Cristo Jesus. Talvez o mais simples possível dos comentaristas que não ficam tentando elocubrar muito em cima desse tema, vai dizer assim, provavelmente a ideia dos atenienses é assim, vai que exista um Deus que a gente não conhece, Sim. que a gente não fez um altar, vamos deixar um altar para o Deus desconhecido, para que se vier alguma peste aqui, alguma coisa, a gente tem inclusive um Deus desconhecido para nos ajudar. Paulo vai usar dessa ponte cultural para falar assim, esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. Eu vou apresentar a vocês. E aí lá na frente ele vai denunciar a idolatria. Sim. Mas primeiro ele abre uma ponte de contato. Tanto é que ele vai falar da idolatria e ele vai ser ouvido. Quando ele para de ser ouvido? Quando ele fala da ressurreição. O pessoal vai falar, não, aí já chega, você já falou muito. Mas que bom que já falou muito, né? Mas ele já conseguiu falar da idolatria. Plantou a semente. Mas ele tem a indignação de Paulo, ela é colocada de maneira sábia. Uhum. Se ele levanta naquele aerópago para dizer assim, olha, está tudo errado essa religião de vocês aqui, e olha, é uma idolatria que vocês estão indo para o inferno, nas primeiras palavras, ali eu ia falar, chega. Sim. Ele teve ali 10, 15 minutos de fala antes do chega, porque ele teve sabedoria, a indignação dele foi aplacada pelo senso missionário, para que ele pudesse pregar e ser ouvido. E a gente ouve no final do texto da viagem para Atenas que pessoas se convertem, inclusive o Areopagita, um dos responsáveis pelo aerópago, se converte a partir dessa denúncia do pecado que Paulo faz, mas ele faz de maneira sábia, inteligente, amorosa, bíblica, mas com um forte senso estratégico de missão. Um grande exemplo para a gente, né, pastor? Meus amigos, partindo para o final deste estudo, desta lição bíblica, nós aprendemos então aqui sobre a pregação do Evangelho e a denúncia do pecado. Nós aprendemos sobre a pregação e a acepção de pessoas, ou a não acepção de pessoas, e também sobre a pregação e os pontos de contato que a gente precisa criar com a cultura. Inclusive, quando o pastor falava, eu fiquei imaginando Paulo nas ruas de Atenas, né? Procurando o que eu posso usar aqui para falar com eles, né? Então, o crente, você promessista, amigo da escola bíblica, fica essa lição, inclusive, de analisar a cultura, olhar como que a gente pode chegar, a sua igreja pode estabelecer um grupo que você queira alcançar no seu contexto, como que você vai fazer isso. Então, são muitas estratégias, pastor Júnior. As igrejas podem convidar esse homem de Deus aqui, pode convidar para ir lá na sua convenção, né, dar umas aulas lá de Bíblia para explorar ainda mais esse assunto. Infelizmente, o nosso tempo é um pouco curto, né? É grande, mas é limitado, né, pastor? Então, a gente vai refletir, meus amados, sobre os últimos pontos aqui, aí o pastor Júnior faz um fechamento para a gente, de forma talvez até mais prática ainda, se isso for possível. Nós temos aqui na lição bíblica um ponto que fala sobre as igrejas acessíveis, pastor. Nós precisamos incentivar e nos incentivarmos, né, nossos membros, nossos irmãos a sermos abertos e acolhedores a todos, né, pastor? E em segundo lugar, acessíveis. Então, igrejas acessíveis e linguagem acessível é o que nós precisamos, entre outras coisas, pastor Júnior, para que a mensagem se torne clara para todas essas pessoas. Será que é possível mesmo, pastor? Será que é possível ou é desafiador demais, difícil demais? Umas vão conseguir, para outras é impossível? A experiência tem dito para mim que é plenamente possível você se manter em fidelidade a Deus e convivendo de forma acessível às pessoas não cristãs. Não é simples,
mas é plenamente possível. E não só possível, é um mandamento. Nós precisamos fazer discípulos. É o mandamento que Cristo Jesus deixa. Fazei discípulos de todas as nações. E eu só faço indo. E esse indo significa convivência. Significa ser acessível. Então, acho que a gente precisa reverter a pesquisa do Barna nas nossas igrejas locais. Eu preciso voltar a me relacionar com as pessoas do meu bairro, os meus vizinhos, as pessoas do meu trabalho, as pessoas dos meus ambientes de convívio. Por muitos anos, nós incentivamos as pessoas a se afastarem do mundo. E eu acho que esse incentivo precisa continuar a ser dado. A gente precisa se afastar da cosmovisão, da visão, da corrupção, do sistema mundano. Mas nós precisamos intencionalmente viver mais próximos das pessoas. Precisamos convidar para a nossa casa os não crentes. Precisamos ir na casa dos não crentes. Precisamos conviver com os nossos amigos de faculdade. Precisamos conviver com os nossos amigos de trabalho. Ah, mas eles têm uma vida desregrada. É verdade, mas a gente foi chamado para ser luz, sal da terra e luz do mundo. E aí Jesus vai dizer que não tem como, uma luz não fica escondida debaixo de uma mesa. Ela é colocada num ponto que ela é vista. O sal precisa agir numa carne que pode se corromper para preservar aquele alimento. Então, não dá para ser sal no saleiro e luz dentro de 4 paredes. A gente foi chamado para ser luz na cidade e sal fora do saleiro. Então, a gente precisa... tem perigos, óbvio que tem. Pessoas imaturas, provavelmente, se não tem maturidade cristã, esse caminho de retorno às pessoas pode ser um caminho muito prejudicial. Sim. A gente precisa capacitar os nossos membros a terem convicção daquilo que acreditam, para que possam conviver, não para serem influenciados por um mundo decadente, mas para serem uma influência positiva nos ambientes de trabalho, de escola, de lazer, aonde forem. Então, eu penso que a gente precisa dar espaço de igrejas locais ao incentivo de membros mais acessíveis, ao convívio com pessoas não cristãs. E, do ponto de vista da linguagem, é um trabalho constante. A gente precisa ter uma linguagem, eu até falo em alguns ambientes, quando eu estou pregando ou dando aula para pastores, que eu percebo que a minha linguagem, ela tem mudado, né? Para mim hoje é difícil fazer o caminho contrário, né? Manter uma linguagem mais daquele evangeliquez, né? Uhum. Então, porque eu tenho feito um esforço intencional de falar numa linguagem que qualquer pessoa que me ouça me entenda, sem que tenha os cacos, os ruídos de uma linguagem de uma subcultura. Sim. É um esforço constante. Eu penso que na igreja local a gente precisa, inclusive nos nossos cultos, fazer esse esforço de uma linguagem compreensível para que a única coisa que ofenda o pecador seja a mensagem do Evangelho, seja a denúncia do pecado, sim, feita com amor. Sim. E se isso ofender, aí é igual o jovem rico, né? Vai virar as costas e vai sair. Não vai aceitar o que isso, a gente está falando. Isso. Mas que, fora isso, ele encontra ali uma comunidade amorosa, acolhedora, que está disposta a ajudá-lo numa caminhada crescente da fé. Não do dia para a noite se tornar um justo temente a Deus, mas isso, que num processo de discipulado ele possa encontrar uma comunidade que o ajude a amadurecer e vencer esse distanciamento de Deus que a vida foi criando para eles. As nossas igrejas precisam ter esse tipo de linguagem acessível e um discipulado com vistas no amadurecimento, com calma, com paciência, com amor e temor a Deus, com empatia, porque somos todos pecadores. Perfeito. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Amigos, nós temos um desafio, então. Você tem um desafio nesta semana e para toda a sua vida. Como está a sua pregação? Como está a minha pregação? Como nós estamos apresentando o Evangelho às pessoas? Nós estamos sendo bem compreendidos? Ou as pessoas que estão ao nosso redor, elas não entendem o que a gente diz? Elas querem Deus, são tementes a Deus, mas elas simplesmente não compreendem, não entendem aquilo que nós queremos dizer. Então fica esse desafio para que você reveja isso com a sua igreja local também.
o local de sua convivência, avalie como está essa sua comunicação do Evangelho, se você está adaptando a mensagem, né? Se você está apresentando a mensagem de maneira compreensível. Seja fiel, denuncie o pecado, crie esses pontos de contato e se mantenha firme na fidelidade do Senhor. Pastor Júnior Mendes, por gentileza, o senhor faça uma oração para a gente encerrar, assim, com muito temor no coração, pastor. Esse assunto, ele é de fato importante, e nós aqui, eu peço que o senhor ore com a gente para que, assim, as igrejas da promessa, elas estejam sempre de olhos abertos, né? Eu sei que é uma preocupação sua e da igreja de modo geral, essa preocupação, tá? Que as igrejas estejam de olhos abertos a isso, para que num tempo tão difícil, pastor, com tantos problemas que ocorrem, especialmente dentro das famílias, a gente consiga alcançá-los, né? Alcançar as pessoas que precisam dessa mensagem de maneira que elas compreendam. Amém. Vamos orar a Deus e convidar os irmãos a fazer essa reflexão e essa decisão mesmo, pessoal, inclusive, de viver a missão dentro do seu contexto local aí. Pai de amor e graça, nós te louvamos e agradecemos por esse momento de estudo, pela Tua Palavra, aquilo que ela fala ao nosso coração. Nos abençoa, Senhor, nos dirige à missão. Paulo pregou numa única cidade em diversos contextos. Ele falou com pessoas diferentes, falou com todas as pessoas às quais ele teve acesso. Em cada situação, ele soube adotar a melhor estratégia, ele soube se posicionar de uma maneira que ele pudesse ser compreendido. Ajuda-nos, Senhor, a ter a mesma paixão que Paulo tinha, para ter isso não como um evento de uma igreja local, mas como um estilo de vida. Ajuda-nos a ter a mesma paixão que Paulo tinha, para falar com todas as pessoas sem fazer acepção. Ajuda-nos, Senhor, a ter a mesma paixão que o Teu Espírito Santo colocou no coração de Paulo, de levar o Evangelho, denunciando o pecado, mas de forma estratégica, de maneira que ele pudesse ser compreendido e a sua mensagem alcançasse mentes e corações. Porque nós sabemos também que o nosso papel nessa parceria missionária é estar disposto a pregar o Evangelho nos nossos contextos, mas que o convencimento vem do Teu Santo Espírito. Esteja com a gente, ajuda-nos, Senhor, a usar a nossa indignação com essa sociedade pecaminosa e corrupta que estamos vivendo, usar essa nossa indignação de maneira sábia, de maneira a levar o Evangelho e que as pessoas possam ser acolhidas pela mensagem do Evangelho e ter as suas vidas transformadas, vencendo os seus pecados e fraquezas. Assim como o Senhor tem feito conosco, nos ajudado a vencer os nossos pecados e as nossas fraquezas. Por isso te peço perdão, por isso te peço essa capacidade de ir ao mundo levando a mensagem do Teu Evangelho, como o Senhor mesmo enviou Jesus Cristo para nos salvar. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Em Teu nome, Jesus, é que oramos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Obrigado, pastor Júnior. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família e ministério. Amigo da Escola Bíblica, muito obrigado por sua participação. Se você gostou de assistir, deixa o like, não deixa de dar aí a sua curtida, de deixar o seu comentário. E o seguinte, fala de onde você está assistindo. Isso é muito importante, isso é bom para que a gente interaja aqui também nos comentários. Próximo estudo da semana que vem, do sábado que vem, será múltiplas formas, diferentes iniciativas. Que Deus o abençoe e abençoe a sua família. Até a próxima.